Oi, Luz e Paz. Gente, hoje o tema é bem gostoso porque o tema de hoje é filhos, educar para a vida, né? Mas primeiro, bora aqui relembrar, né, o nosso compromisso de inscrever-se no canal Linda Dourado, Luz e Paz. Se inscreva, né? E vamos ajudar assim, a multiplicar esse canal, multiplicar os conteúdos, multiplicar essa ajuda que eu me coloquei, né, à disposição para ajudar pessoas com as minhas experiências. Eu sei que elas são bem comuns, mas são feitas assim de uma maneira diferenciada. E se você quer uma ajuda assim mais individualizada, voltada só para você mesma, sem ser aqui no canal, você pode me chamar no direct lá do Instagram, né? É linda.dourado e lá a gente conversa uma coisa mais individualizada só para você, porque esse canal ele foi feito, né? Ele foi desenvolvido para ajuda emocional, psicológica e espiritual. Embora eu não seja nem terapeuta e nem psicóloga, mas eu consigo ajudar muitas pessoas através do meu dom da espiritualidade, que é um dom muito lindo, muito bonito, né? Que eu digo que eu fui presenteada por Deus com esse dom, o dom da espiritualidade, o dom da sabedoria, o dom do conselho, muitos dons. Eu não vou aqui ficar esmiuçando eles, mas se alguém tiver um pouquinho mais de curiosidade, me chama no direct lá do Instagram, que lá a gente pode trocar nossas experiências. E aí já tem vários temas gravados, gente. Tem sobre obesidade, tem sobre sabedoria, estando a fé, tem também amizade, né? Tem sobre depressão, como eu superei a depressão por 3 vezes. Então tem muito conteúdo bom que dá pra gente dividir. E o tema de hoje é um tema assim bem difícil, mas para mim é um tema bem fácil, né? Porque não é um tema muito complicado para mim, mas para muitos pais é um tema difícil e complicado, porque educar para a vida é uma questão assim bem difícil para as famílias de hoje, né? Sempre foi difícil, educar filho nunca foi fácil. Mas nos dias atuais estão assim bem mais difíceis da gente educar nossos filhos. Eu tenho 3 filhos, uma de 28 anos, inclusive já vou ser avó, né, que ela tá grávida, né, vai ter o seu filhinho, seu bebezinho, meu netinho. Tenho um de 19, o segundo, e o terceiro, que é o meu caçula, com 15 anos. Então, assim, a diferença de um para o outro foi bem grande. Quando eu tive a mais velha, ela já tinha 8 anos quando eu tive o meu segundo. Quando o terceiro filho nasceu, o segundo já tinha 3 anos. Então, eu tive uma diferença grande de um para o outro, principalmente do segundo para a primeira filha. Então, assim, educar meus filhos para mim, educar eles na fé e na moral, nos costumes, dentro de uma sociedade extremamente evoluída e cheia de conflitos, cheia de situações complicadas. Então é difícil, não foi fácil, mas eu consegui educar meus filhos do jeito que eu imaginava, do jeito que eu almejava, e hoje estou colhendo os frutos desse meu jeito diferenciado de educar meus filhos. Eu não sou aquela mãe tradicional, né? Que eu fui criada na roça, né? Então a gente tinha que levantar cedo para trabalhar, tinha que ajudar os pais em casa, na lida da casa, da roça, da fazenda, às vezes, né? Que eu ficava muito tempo também com meus avós, que meu avô era vaqueiro, então eu lidava também com aquela situação dos animais, gado, porco, galinha, bode, cavalos era a parte que eu mais amava, né? Porque eu sou apaixonada por cavalo. Então, para mim, aquilo lá não era obrigação, era prazer. Então, quando eu tive os meus filhos, eu fui mãe muito nova, né? Não recomendo, mas veio essa benção na minha vida ainda nova. E eu sempre busquei pela aquela educação mais voltada para a parte do respeito, não é? E também do seguir a vida, porque hoje eu vejo, eu eduquei, quando meus filhos nasceram não existia telefone celular, existia, só que não era digital e era aquele celularzão grandão, assim, parecia como o pessoal chamava antigamente, né, aquele tijolão, e não era todo mundo que tinha um aparelho de celular, porque ele era um caro, não era todo mundo que podia ter.
Então, assim, quando eles nasceram, a mais velha, por exemplo, não existia isso. Então, o meio de educação era totalmente voltado para a parte do ensinamento da família e da escola. E eu sempre prezei por uma boa educação e uma boa disciplina em casa. Os meus filhos, eles não têm medo de mim e nem do pai, eles têm respeito. Eu sempre ensinei os meus filhos a me respeitarem. Não é não e acabou. É assim, pronto. Eu fujo muito daquela teoria, eu tenho que ser amiguinha da minha filha para poder ela se abrir e contar tudo para mim. Não, eu não tenho que ser amiguinha da minha filha. Eu tenho que ser companheira. Eu tenho que ser aquela pessoa de confiança, que ela olhe para mim e sinta confiança em me contar as coisas, em dividir as angústias comigo, de dividir a alegria dela comigo, os sonhos. E com os outros dois, como já nasceram já agora, já mais para os anos 2000, eles também foram educados nessa linha. Não é porque ela nasceu nos anos 90 que eles também foram educados na mesma linha do respeito. Eu sempre ensinei meus filhos a respeitar os mais velhos, respeitar os professores, os avós, os tios. Eu não admitia que meu filho desrespeitasse uma professora em sala de aula, um professor. Eu nunca permiti isso. Por quê? Porque eu sei que eu tenho que formar cidadão que respeita o outro. E eu colho os frutos disso hoje. Hoje, meus filhos não me dão um pingo de trabalho, nunca me passaram vergonha. Sempre foram filhos e sobrinhos e netos que todos queriam ter por perto. Por quê? Porque teve e tiveram e continuam tendo uma boa educação. E até hoje eu falo, não é não. Hoje o filho quer isso, aí um pai hoje não quer mais ouvir o filho chorar. Ah, eu quero um celular. O menino vai lá, pega o celular, entrega, tá aqui, ó, para não ver a criança chorar ou dar birra. Não, quando os meus filhos queriam uma coisa que eu não era para eles usarem, era não e acabou. Pode chorar, porque chorar não vai matar. Ninguém morre de chorar. Não é não, e pronto, e ali acabou. E não tinha essa questão de eu vou fazer isso porque senão meu filho vai ficar traumatizado. Aqui em casa nunca aconteceu isso. Eu fui criada numa educação rígida e bem tradicional, e aqui em casa nenhum dos meus irmãos são traumatizados. Todos nós somos felizes, realizados, e todo mundo teve uma educação mais dura, né? Que é aquela educação de respeito. Então, se educar para a vida é você dar o direcionamento sem prender demais o filho e sem soltar demais. Porque uma coisa é você educar, outra coisa é você espancar, é você maltratar seus filhos, xingar. Eu não xingo meus filhos, eu não amaldiçoo meus filhos. Eles são tratados com respeito, com carinho, mas também com a seriedade que tem que existir entre o pai e o filho. Eu gosto de diferenciar. Eu gosto, não é nem de diferenciar, eu gosto de separar as coisas. Eu sou a mãe, eu estou no controle. Você é o filho, você tem que estar sob o meu controle. Eu é que digo o que tem que ser feito, eu que direciono, eu é que dou as instruções. Se ele achar por bem não obedecer ou não fazer os meus ensinamentos, os meus direcionamentos, tudo bem. Só que lá na frente arque com as consequências das suas escolhas, do que você está fazendo hoje. Mas graças a Deus eu tive uma boa educação e eu passei para os meus filhos essa educação também, de respeito, de carinho, de humildade, de solidariedade, de fazer com que eles lutem pelo que eles querem. Eu não entrego de mão beijada o que os meus filhos querem. Ah, mãe, eu quero isso. Vá lutar para você ter. Um dia meu filho ele estava com 7 anos, de 7 para 8 anos, e ele foi para a escola sozinho, porque não tinha como eu levar ele na escola. E eu lembro que uma pessoa disse assim, Linda, você é louca de deixar seu filho ir para a escola sozinho, de coletivo? Aí eu falei assim, não sou louca não. Eu já fui 2 semanas orientando ele, ensinando ele a passar pelos lugares seguros, e já orientei ele certinho como que ele tem que ir para a escola e como que ele tem que voltar, ir e voltar. E assim eu fiz. A gente faz isso tranquila, feliz? Não, a gente vai, deixa com o coração na mão, apertado. E eu ficava angustiada enquanto não chegava. Por quê? Mas eu tinha que fazer com que ele se sentisse seguro
para dar esse passo, um passo a mais, porque eles não vão me ter, eu e o pai, a vida toda para fazer o que eles querem, para ajudar, para levar na escola, para buscar, para fazer as coisas para eles. Eu tinha que ensinar eles a caminharem com as perninhas deles e bater suas asinhas sozinhos, porque pai e mãe não é para a vida toda. Você não tem um pai para a sua eternidade, nem uma mãe. Então eu tive que ensinar ele de muito cedo a ir e voltar para a escola, e hoje continua, vai para a escola sozinho, anda de ônibus sozinho, anda, sabe se virar, sabem fazer tudo em casa, porque eu sempre ensinei meus filhos a responsabilidade de cuidar do quarto, de cuidar do banheiro, de me ajudar nas coisas de casa, de me ajudar a limpar o quintal. Tudo foi ensinado, só que os filhos não nascem sabendo. Nós, pais, é que temos que ensinar a eles esses princípios e essas responsabilidades. Eu sempre digo aos meus filhos, na minha casa é a minha lei, aqui quem manda sou eu. Estado não manda na minha casa, quem manda sou eu, a educação é minha. Eu é que eduquei meus filhos. E nunca permiti que um filho meu desrespeitasse uma professora. Porque se eles desrespeitassem, todos os três, se chegasse uma reclamação aqui em casa da escola, de que eles desrespeitaram, faltaram com respeito com o professor em sala de aula, mas aí o trem ficava, não é que ficava bom, não, de jeito nenhum, porque eu não permito, porque respeito a gente tem que dar e a gente tem que receber. Eu sempre ensinei eles a respeitarem os professores, para que sejam respeitados. Ninguém maltrata uma pessoa sem antes ele ser maltratado. Então respeite se você quer ter respeito. Nunca permiti que meus filhos fizessem fofoca da vida dos outros. Quando chegar em casa, mãe, a senhora fulano é da sua conta? Tá pagando, você sustenta essa pessoa? Você contribui alguma coisa na vida dele? Não, então esqueça a vida do outro que não lhe diz respeito. E foi assim que eu fui fazendo. Então a minha filha estudou sempre em escola pública, todos os três. Ela já saiu do Instituto Federal, né, do IFTO, direto para a faculdade, o UFT, se formou. Já tá terminando a segunda faculdade, já é pós-graduada. O outro, segundo, é seminarista e passou em primeiro lugar para engenharia ambiental, que na UFT, aqui de Tocantins, né, aqui de Palmas. E o caçula ainda está cursando o ensino médio, no primeiro ano, mas também nunca tive reclamação. Nunca tive reclamação dos meus filhos na escola, assim, tirando algumas e outras. A mais velha, uma vez eu recebi uma reclamação porque ele estava bagunçando, né, na sala de aula. Eu chamei a atenção, fiz ela pedir desculpa à professora. Nunca mais recebi reclamação. O segundo também da mesma forma. Eu recebi uma reclamação dele na escola, que a escola que ele estudou foi escola militar, então eu fui chamada e lá a gente resolveu o problema lá mesmo. Quando chegou aqui em casa, ele foi disciplinado, ele foi ensinado que escola é lugar de aprendizagem, é lugar de respeito, é lugar de conhecimento e não de baderna, e não de coisas erradas. Também foi a última vez que eu recebi uma reclamação dele. E o meu caçula até hoje ainda não recebi. Então, o que eu quero dizer para vocês, pais, é que deixem seus filhos saírem dos ninhos, né? Não prenda seus filhos, não deixa eles voarem, ensinem eles a ser boas pessoas e a saber a se virar. Superproteção prejudica, soltar demais também, então tem que ser dosada, na medida. Você tem que deixar o seu filho alçar voo para ele crescer com coragem, com força, com determinação. Porque se você prende ele, põe ele dentro de uma bolha e protege ele de tudo, no dia que essa bolha se rompe, que ele vai ser obrigado a sair dessa bolha, ele não vai ter condições psicológicas nem emocional de seguir a vida. Vai ficar um adolescente depressivo, angustiado, medo, vai vir o pânico, porque não foi ensinado desde pequeno a caminhar com suas próprias pernas, porque os pais caminhavam com eles, para eles, né, no lugar deles. Não dê tudo de mão beijada para o seu filho. Hoje os filhos têm um celular mais chique, né, mais cheio do bambambam do que os próprios pais, porque a sociedade impõe isso aos filhos da gente. Consumismo. Tem que ter igual o colega, tem que ter igual o amigo. Os meus não foram assim. Quer um celular, quer um iPhone, quer uma coisa chique? Quando você trabalhar, você compre do seu gosto. Quando você se sustentar. Porque dentro da minha casa é do meu gosto e é o que eu posso lhe oferecer. Eu nunca fiz uma dívida para dar presentes caríssimos para os meus filhos. Eles têm aquilo que a nossa condição é capaz de dar.
é dentro do nosso orçamento, meu e do pai, é que eles vão ter as coisas que querem. Quer uma coisa mais chique, mais luxuosa? Então estude, se forme, trabalhe e compre com o seu dinheiro. E nunca me arrependi de ter deixado meus filhos ouçarem voos muito cedo. Quando a minha filha saiu de casa, algumas pessoas falaram assim: Linda, você é louca, é a única filhinha que tu tem, a tua princesinha, a tua menininha, tu vai deixar sair de casa? Eu digo, já era para ter saído, porque ela já tem 20 e tantos anos. Já era para estar cuidando da vida dela, não era para estar aqui dentro da minha casa mais. E ela, mãe, vou morar fora, já arrumei um trabalho de carteira assinada, agora eu vou viver a minha vida. Beleza, minha filha, bora na loja. Fui na loja mais ela, comprei os móveis, ajeitei o lugarzinho dela, apartamentozinho dela, o lugarzinho dela morar. E hoje vive lá feliz, realizada, vivendo do jeito que ela sonhou, do jeito que ela quer. O outro com 17 anos quis ir pro seminário. Eu não queria que meu filho fosse pro seminário com 17 anos, porque ele não era menor de idade. Mas ele quis, eu falei, não, tá bom, quer? Então bora fazer tudo que tiver que fazer e vamos partir para a vida. Eu nunca podei eles de realizar os sonhos da vida deles, mas eu nunca permiti que eles afundassem, que fossem filhos fracos, meninos mimados que não têm coragem de enfrentar a vida. Eles têm coragem de enfrentar a vida, eles não têm medo, porque eu não criei meus filhos no pânico, com medo de enfrentar a dificuldade da vida. Apareceu um problema, bora lá, meu filho, vamos resolver. Resolva seus problemas. Quando tinha briguinha entre ele e o vizinho, que os dois, um dia eu falei para minha vizinha, eu falei assim, se a gente fosse se importar com as brigas dos nossos filhos, hoje a gente não se falava. Porque eles brigavam, eles se batiam, se xingavam aqui no quintal, e quando vinha a mãe, o fulano... Resolva seus problemas. Resolva lá entre vocês. Eu nunca fui bater boca com a minha vizinha por causa de confusão dos nossos filhos. Nem ela nunca veio bater boca comigo por causa de briga do filho dela com os meus. E no outro dia, tinha dia que não dava nem no outro dia. Eles brigavam de manhã. Quando ele falava, vai embora da minha casa, nunca mais vem aqui e eu não quero saber de você mais na minha casa. E eu só prestando atenção, eu não me envolvia nessas confusões deles. Quando dava de tarde, aí eles voltavam para dentro de casa tudo zangado, eu não quero mais que fulano venha aqui em casa. Olha, mãe, se ele chamar bem, fala que eu não tô, que eu não vou mais brincar com ele. Tá bom, beleza. Quando dava de tarde, o vizinho chegava na porta ali de casa e chamava. Aí eu falei, é pra dizer que você vai atender ele? Manda ele entrar, ligeiro, que eu tô com um monte de coisa aqui pra mostrar pra ele, pra gente brincar, pra gente jogar. Então, são coisas de adolescente, de crianças, e eles amadurecem com isso. Isso é bom, eles aprendem a resolver conflitos. Então, é isso, é você... A águia, quando nasce o filhotinho, e ela geralmente faz os seus ninhos no alto do penhasco. Quando o filhote está pronto para voar, eles não querem voar porque tem medo, é muito alto e é um mundo novo para eles. O que a águia faz? Empurra. E eles são obrigados a bater suas asas e voarem. Então é assim que eu fiz com os meus. Batam suas asas, voem alto. Porque se vocês descerem, começarem a cair, mamãe vai estar aqui para parar, para sustentar, para orientar novamente, tornar o salvou. Eu sou o porto seguro dos meus filhos, mas eles vivendo a vida deles e eu vivendo a minha. Porque no dia que precisarem, eles sabem que eles têm um porto seguro para se aconchegarem. Então não deixem, pais, que seus filhos fiquem presos dentro de um quarto, num celular. Deixe eles voarem, mas com orientação. Saiba quem são os amigos, saiba com quem falam. Hoje não, os celulares deles têm senha, mas antigamente não tinham. Porque eu tinha que ter acesso ao que eles falavam. Isso não é invasão de privacidade, é educação. Eu nunca permiti que meus filhos assistissem qualquer coisa no computador sem eu saber o que eles estavam assistindo, o que eles estavam vendo. Porque eles precisam de uma formação. E o mal está solto aí no universo para quem quiser acessar. Então a internet é boa, mas no mesmo momento ela também é perigosa. Então eu nunca permiti que eles vissem e assistissem coisas que não eram para a idade deles.
Às vezes a pessoa fala, mas a criança precisa ter acesso. Não, criança não precisa ter acesso à informação de adulto. Ele precisa ser criança. Eles precisam brincar, se divertir, curtir, estudar e também responsabilidade de ajudar nos afazeres da casa. Por que não? Por que eles não podem lavar o prato que comem? Por que eles não podem lavar a xícara que eles tomam o seu cafezinho, o seu Toddy? Lógico que tem que fazer. E eu achava engraçado que meus filhos pareciam assim, roceiros. Que mesmo que na capital, né, na cidade grande, aqui em volta daqui de casa, tinha muito lote vazio, com muita árvore. Então eles deixavam de brincar com os brinquedos eletrônicos, os carrinhos de controle, para subir em árvore. Eu lembro que o segundo fazia arco e flecha de madeira, e ele pegava aqueles cordões, amarrava assim naquele monte de arco e fazia, botava aqui nas costas, e a flecha era o talo do capinho. Tem muito capim na porta, ele cortava aqueles capinhos, o talo do capim, colocava na flecha e ele atirava lá nas folhas de manga e passava, eita, acertei. Então era assim que ele brincava. Os brinquedos do meu segundo filho era tudo fabricado por ele. Porque ele era doido para produzir, para fazer, então assim, ele fazia muita coisa. Aí, o menino tá brincando com faca, o menino tá cortando com a faca com pau. Deixa, só falar, meu filho, cuidado com o dedinho, porque se cortar vai sangrar e vai doer. Cuidado com o dedo. Mas eu nunca tirei essa liberdade deles, mas eu sempre orientei. E sempre fiz com que eles respeitassem as pessoas. O respeito cabe em todo lugar. E a gente precisa fazer com que os nossos filhos nessa sociedade de hoje tenham respeito pelas pessoas. Que a vida não é solta. Pode até viver solto, mas tem uma consequência depois. Tudo tem consequência, tudo que você faz, tudo hoje tem consequência. Pode até demorar, mas a consequência dos nossos atos, ela vem. E quando essa consequência, quando essa sementinha não é bem plantada, não é plantada uma coisa boa, você vai colher o que você plantou. Se você plantou coisa boa, você vai receber coisa boa. Se você está plantando coisas ruins, você vai receber o que é ruim. Então, eu plantei coisas boas com os meus filhos, hoje eu vivo o fruto disso, hoje eu vivo a alegria dos meus filhos, eu sou tão feliz de saber que hoje eles vivem uma vida deles com sabedoria, com responsabilidade, são adolescentes e jovens que todo mundo quer ter por perto, porque são bem criados e eu não me arrependo de nenhuma vez que fui dura com eles, que disse não, porque isso serviu para fortalecer eles e deixar filhos fortes que são capazes de enfrentar o mundo e lutar pelos seus sonhos. Porque se você não ajuda seus filhos a ser fortes, eles vão ser uns fracos, fracassados, que não vão ter força para lutar pelo que quer. E como diz os mais velhos, o mundo é dos mais fortes. Então eu fiz com que eles ficassem e fossem fortes para lutar pelos sonhos deles, porque não sou eu que vou realizar o sonho dos meus filhos. Eles que vão realizar os sonhos deles, assim como eu realizei os meus. Então, que eles sejam fortes para seguir na vida e caminhar com suas próprias pernas e bater suas asas e voar alto. E que hoje eu vivo essa alegria. E sou uma mãe realizada, uma mãe muito realizada, porque eu vejo os frutos dessa educação mais, não é nem tradicional, mas uma educação mais firme, onde eles aprenderam a ser fortes. Então, gente, se vocês quiserem mais conteúdos, vão pedindo, né? Vai dando as sugestões, que a gente tá aqui para ajudar e para contribuir. Não se esqueça de se inscrever no canal Linda Dourado, Luz e Paz, lá já tem bastante vídeo. Dá uma espiadinha lá, dá uma olhadinha, assim, com aquela curiosidade, e dá-se uma olhadinha lá no canal, que tem muito conteúdo já publicado. Sempre que eu posso, eu estou gravando, não é sempre, não é do jeito que eu planejei, mas sempre que dá, né? Sempre que eu estou porque eu gosto de estar feliz, porque eu gosto de produzir coisas boas, eu gosto de transmitir energia, eu gosto de coisas maravilhosas, assim, com muita força, com muita luz. Quando eu não estou bem, eu não gravo, porque eu não gosto de transmitir energia negativa para ninguém, eu só gosto de transmitir o que é bom e o que é luz.
Então bora lá, meu povo, se inscreva no canal. Abraços, beijos, até a próxima. E se inscreva, viu? Compartilhe, ajude, divulgando. Para você não custa nada, mas para mim faz toda a diferença. Beijo, até a próxima.